Danilo, segue com a gente por aqui, porque a gente vai continuar nesse assunto agora, falando sobre esse acordo com Graziano Messana, VP da Eurochambers Brasil. Muito bem-vinda, Graziano, mais uma vez. Obrigada por conversar com a gente. Um bom dia para você. Bom dia, Muriel, e a todos que acompanham o Morning Call da CNN. Graziano, sei que você está na Itália, justamente acompanhando de perto esses desdobramentos. Itália que precisava mudar de posição diante do que aconteceu, principalmente lá em dezembro, que acabou se manifestando de forma contrária. Danilo trouxe essa informação para a gente, super importante, de que as salvaguardas garantiram que a Itália mudasse de posição. Ainda não temos a confirmação exata de que a Itália vai realmente ser favorável, mas esse sinal verde da União Europeia já mostra que a Itália deve ir para esse caminho da aprovação do acordo. Como é que você enxerga? Olha, Muriel, primeiramente agradeço o Danilo porque ele fez uma análise bem perfeita de que estava acontecendo nos bastidores. Nós comentamos na CNN, inclusive, sobre essa posição da Itália. Ela não é que era contrária ao acordo. Justamente a presidente Meloni queria algumas, não só as cláusulas de salvaguardia, mas uma garantia que alguns benefícios para agricultores estivessem mantidas ou incrementados. Por exemplo, a previsão orçamentária, o budget já existia, mas a Meloni obteve que, por exemplo, 45 bilhões desse orçamento ficassem antecipados já a partir de 2028, porque tinha um tempo até 2035. A questão de não tributar os fertilizantes serve para poder competir de uma forma mais organizada a respeito da produção agrícola, porque se os fertilizantes que são importados são tributados, justamente os agricultores são menos competitivos. Então, tudo isso foi obtido. Então, quando a Meloni ligou para o presidente Lula em dezembro, a gente exatamente comentou isso. Estamos a favor do acordo, porém, vamos dar o farol verde assim que essas coisas são colocadas preto no branco. Por quê? Porque depois dessa, hoje lembrando que esse Coreper, que é? São 27 países com os próprios embaixadores na União Europeia, por exemplo, nosso embaixador se chama Celeste, um embaixador italiano que está lá e vai assinar. Cada país tem um embaixador que hoje, até 1h da tarde, tem que assinar a votação. E tudo indica que é favorável. A breaking news que aconteceu agora não altera a linha de pensamento que eu tinha ontem e que continuo tendo. A Itália vai votar a favor, sim, porque essas garantias foram já obtidas. Não faria sentido, sendo que, do ponto de vista de acordo, a Itália é a favor. Só não queria prejudicar os agricultores. Isso é um pouco a minha visão. Depois que o acordo estará assinado hoje pelos embaixadores, aí sim, votado, aí sim que vai a assinatura. Isso pouco importa se é segunda, quarta ou sexta, porque é só pegar um avião, ir para o Paraguai e formalizar. Lembrando que depois cada Estado tem que ratificar internamente. Então podem acontecer outro desdobramento depois internamente. Danilo? Muito obrigado pela disponibilidade, pela oportunidade. Queria te ouvir um pouquinho sobre um desdobramento político que a gente tem desse acordo. O que a gente ouve nesse primeiro momento é de que, apesar da gente atingir esse percentual mínimo para aprovação, a França negou. A França deu voto contrário a este acordo. Queria saber se, do ponto de vista político, a gente ter um país tão relevante para a União Europeia e a França se opondo a esse acordo, mesmo que ele seja aprovado pelo colegiado, a gente pode ter um enfraquecimento dele do ponto de vista político, mas também do ponto de vista comercial, caso ele possa valer. Allora, io sono economista, Danilo, e dal punto di vista di chi interessa para nós observar os efeitos comerciais do acordo. Pode acontecer, vamos no bom cenário, pode acontecer o que aconteceu com o acordo CETA, que é o acordo entre a União Europeia e o Canadá. O que aconteceu? A Bélgica foi contrária e votou tremendamente contra e até hoje não quis implementar. Então, o acordo entra em vigor de uma forma provisória, onde algumas cláusulas comerciais, por exemplo, a redução das tarefas de importação é a primeira linha, é a primeira coisa que vai acontecer. Isso acontece. Então, é possível que o acordo fique nessa zona cinzenta para um tempo. E aí, esse nó da França, se sabia que votava não mudou opinião e continua não mudando opinião, então vai demorar mais um pouco para convencer a França, tomara, porque a França esquece que a proteção dos
dos agricultores que produzem queijo, que produzem vinho, são produtos que a França exporta muito e que a América Latina compra e que hoje tem tarifas super elevadas. Compramos nós em São Paulo queijo e vinho francês com preço ultra caro. O Mercosul vai dos dois lados, então não é só a carne que vai para a França atrapalhar a entrecote de Paris. Aqui é os queijos, os vinhos franceses e outros produtos, chocolate, que conseguem eles exportar e aumentar as exportações. Então nós fizemos um cálculo que a União Europeia como um todo, então, vai aumentar dos 40% em 10 anos as exportações com a implementação do acordo União Europeia-Mercosul. Só a Itália, que hoje está exportando 6 bilhões e meio verso o Brasil, vai exportar 10 bilhões. Então, imagina quanto é, do ponto de vista comercial, importante esse acordo. Então, politicamente pode criar problema? Pode, mas isto não é algo que é na primeira linha para mim. O ministro da Agricultura, Graziano, trouxe para a gente a informação e a gente repercutiu também, tem pressionado para reduzir de 8% para 5% em que as cláusulas de salvaguarda seriam acionadas. Você tem essa informação se realmente isso deve mudar? Sim, isso ajuda, passou, pelo que eu entendi, foi já meio que acordado. Também isso não é muita coisa, e como o consenso entre os agricultores, a grande parte do consenso passou. O ministro Lollobrigida já se manifestou a favor. É claro que existem associações, por exemplo, a Coldiretti, que é a associação, uma parte, que representa uma parte dos agricultores, ainda continua reclamando. Porém, o ministro de Agricultura, tanto na Itália como deveria também na França ou na Polônia, deve fazer os interesses de todas as categorias dos agricultores e, ao mesmo tempo, lembrando que existe um governo. Então, tem as associações, tem o ministro da Agricultura, aí tem a primeira-ministra e depois tem o embaixador que hoje vai votar. Então, não é que o embaixador que hoje vai votar abre o jornal porque tem uma associação reclamando de colocar o trator no meio de Milão, então muda e vota não. É importante entender que existem equilíbrios e o acordo é win-win para os dois blocos. Danilo? Professor, queria te perguntar sobre as salvaguardas. A gente ainda vai conhecer qual foi o acordo que foi fechado. A gente teve um acordo provisório indicando que aquele percentual seria de 8%, ou seja, caso numa média de 3 anos as exportações de itens sensíveis ultrapassem 8%, poderiam ser retiradas das preferências tarifárias, mas a Itália, por meio do seu ministro de Agricultura, indicava que queria um percentual de 5%. A gente ainda vai conhecer qual que foi o acordo fechado. Caso o acordo entre em vigor com esse percentual de 5%, qual seria o tamanho do dano do livre comércio, que é o grande objetivo desse acordo? Zero, absolutamente zero. Lembrando que as cláusulas de salvaguardias funcionam quando existe um equilíbrio, quando o equilíbrio é perturbado. Vou fazer um outro exemplo de acordos internacionais onde esses tipos de cláusulas de salvaguardia foram ativadas. Existe um acordo, existe na verdade, entre o bloco do México e os Estados Unidos, que estava prevendo exatamente esse tipo de cláusulas. E aconteceu, nas décadas passadas, existiam produtores de um produto feito com milho no México, que era muito exportado para os Estados Unidos. E aconteceu que tinha muitas famílias nos Estados Unidos, pequenos produtores rurais, fazendo esse produto de limpeza com o milho. Essa chuveirada de exportações do México, de fato, colocou em dificuldades financeiras um monte de famílias nos Estados Unidos. Então, houve um prejuízo comprovado. Então, houve o fluxo de exportações que excedeu a quota. Houve o prejuízo das famílias. Imediatamente se ativaram as cláusulas de salvaguardia e se interrompeu o fluxo até reequilibrar. Então, a cláusula de salvaguardia não é que porque cede 8,5 ou 4 é algo que é um castigo, é algo para ficar repristinar um equilíbrio. Então eu vejo isso também como um efeito positivo. Se isso acontece, provavelmente não vai acontecer, é bom que seja ativado. E se a Itália ou a Europa vai conseguir reduzir para 5, está ótimo. Eu não vejo a parte do prejuízo de uma cláusula de salvaguardia do tipo.
Outro ponto também gostaria de entender, Graziano, se você enxerga uma espécie de pressão por parte dos agricultores da Itália, agora com esse movimento da Itália de aceitar, ou os agricultores também já aceitaram esse acordo internamente? Olha, posso te dizer que existem 3 associações. Eu, pessoalmente, estava em Aspen em um debate, tive atrito com o presidente da principal, porque a gente tinha opiniões contrárias e não acho que ele vai mudar de ideia, ok? Porém, repito, se eu tenho a categoria, tenho várias associações de categoria e tenho uma com uma posição mais radical, e isso sozinho atrapalha, pode, mas não pode influenciar ao ponto. O ministro da Agricoltura, quando si manifestou preoccupato, esattamente colocou na mesa uma série di cose dicendo: vou fazer mais um exemplo para vocês. Eu hoje, se eu planto uva na Sicília ou na Puglia e gasto 100.000 euro para fazer uma empreitada e colocar a uva, a União Europeia me dà mais 100.000 euro a fundo perdido. Significa che un investimento meu de 200, io coloco 100 do meu bolso e 100 a União Europeia me dá, para incentivar a produção. Isso não está dentro do acordo, mas era algo que preocupava muito os agricultores que contam com esses subsídios. Então, o ministro acatou o pedido dizendo: olha, temos essa coisa muito importante que nós temos que defender. Como é que a gente vai assinar esse acordo dando as concessões, se expondo à competição de produto agrícola que vem de fora, e a gente está nessa incerteza? Foi obtido o mantenimento ou incremento desses subsídios. Então, o ministro da Agricultura olha todo o setor, não a queixa de uma associação de categoria que de repente defende o arroz, ok? Então, acho que entre Natal e Réveillon aconteceu exatamente isso. Estava nos bastidores, eu comentei com a analista do CNN, inclusive, que era para acertar não só as cláusulas de salvaguardia, mas algumas coisas, e também o ministro da Agricultura italiano teria a satisfação de poder dizer que representava a maioria dos agricultores. Todo mundo na política nunca você vai fazer feliz. Essa é um pouco a ideia. Não acho que essa minoria dos agricultores tem força para poder, de novo, alterar os equilíbrios atingidos com muitos esforços agora. Danilo? Professor, um objetivo atingido com muito esforço por parte dos blocos. Queria saber um pouquinho daqui para frente. A gente sabe que ainda existe um processo de ratificação interna, houve todo um procedimento que foi retirada, digamos assim, a seção comercial desse acordo para facilitar essa tramitação. A partir do momento que a gente tem a assinatura, caso ele de fato aconteça, quais são os trâmites, de maneira resumida, para essa ratificação interna? Vai praticamente, cada um tem que ir no parlamento e aprovar, ou seja, cada estado vai aprovar internamente o próprio acordo e depois, finalmente, o acordo vai se executar. E só desse momento que vai ter a redução parcial dos dazios, dos impostos de importação. Lembrando que isso é gradual, não é que todas aquelas alíquotas, por exemplo, a Itália começa a mandar carros ou começa a mandar maquinários que hoje são muito tributados. Lembrando que o Brasil, por exemplo, está nessa ideia de renovar o parque industrial. Então, o Brasil precisa de maquinário e a Itália é o principal produtor de maquinário. O principal voz de exportação são maquinário e equipamento. Então, não é que do dia seguinte, 2027 ou final de 2026, só porque foi aprovado, de repente, a imposto de importação desce do 14 para 0. É uma redução gradual, tem umas tabelas, provavelmente nas próximas semana, uma vez assinado o acordo, a nossa discussão, o nosso debate vai ser exatamente isso, o impacto na balança comercial dos estados, e provavelmente, eu desejo muito isso, vamos começar a conversar dos benefícios dos acordos para as economias, vamos conversar sobre quanto é importante nessa geopolítica uma presença dos Estados Unidos muito forte, para não dizer engombrante, quanto é bom para o Brasil e quanto é bom para a Europa ter esse canal preferencial de troca comercial. Vamos começar a estimar números e falar de coisas boas, e não só de atritos, sacrifícios e discussões com agricultores.
Muito bem, Graziano Messana, VP da Eurochambers Brasil. Pensa num timing excelente, hein? No momento que você vai entrar para conversar com a gente tem essa aprovação, pelo menos um sinal verde por parte da União Europeia. Muito obrigada e volte mais vezes aqui no Money. E assim como entrou bastante em 2025, volte mais vezes em 2026, Graziano. Muito obrigado pelo convite, um prazer.